Sejam bem-vindos a mais um episódio do Freudcast. Lembrando que se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, se você tem alguma história legal para contar pra gente trazer aqui, ou se você tem uma empresa que queira patrocinar o Freudcast, é só entrar em contato com a BHD, que vai ter o link aqui embaixo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai nos assistir. Você quer aprender a comunicar? Você quer sair daqui se comunicando muito melhor? No episódio de hoje, a gente vai te ensinar isso se você ficar até o final com a gente aqui. Hoje estamos recebendo Suelen Mendes, bem-vinda, advogada, professora de oratória e de comunicação, a comunicação que a gente vê hoje tão rápida, tão dinâmica, tão presente durante 24 horas, que às vezes a comunicação que você quer não é respondida em 1 minuto e você fica, meu Deus, aquela pessoa não quer me responder. Comunicação por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, comunicação falada, comunicação verbal. Estamos aqui para te ouvir, para você ensinar para a gente como se comunicar melhor, como não fazer para se comunicar. Seja bem-vinda, se apresente. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Suelen, sou advogada, sou mentora de comunicação assertiva e de oratória. E é interessante, né? Comunicação assertiva, não é de comunicação. Do IEL, também faço treinamentos em companies, também tenho os meus próprios treinamentos e tenho a minha masterclass também, que é um ambiente exclusivo, apenas com membros, para a gente falar sobre comunicação, treinar e aprender de uma maneira prática, porque eu acho que o meu ensino, ele é focado na didática e na prática. Você tem que entender e colocar essas técnicas no seu dia a dia, para que seja possível você organizar e, de fato, melhorar a sua comunicação. E como você diz, comunicação é sobre tudo. Tudo é comunicação, desde o ruído da comunicação, desde o excelente resultado, porque você se comunicou muito bem. O silêncio é comunicação, né? Às vezes você fala alguma coisa, você espera uma resposta e vem aquele silêncio sepulcral, que você fala assim, não deu certo o que eu quis dizer e vamos ver o que vai dar. Sim, sabe uma coisa muito interessante sobre o silêncio? A CNV, né, Comunicação Não Violenta, ela fala que a gente precisa falar sobre os nossos pedidos, os nossos sentimentos, porque os sentimentos são mensageiros de necessidades, né? E ele fala, olha, você precisa fazer um pedido, porque quando você não faz o pedido, ou você tem o silêncio, ou o que a gente faz com muita, né, de uma maneira muito forte, a gente faz assim, a gente chega, abre a porta, fala o nosso sentimento, a nossa necessidade e vai embora. E deixa com que o outro, com as razões, com as criações dele, resolva aquele problema, porque você não fez o pedido de uma maneira específica. E o silêncio, ele também tem esse poder na comunicação, né? Porque quando eu saio, eu fecho a porta, o outro vai criar, dentro da hipótese que pode ser ao infinito, de tudo que ela pensa sobre aquilo, de você ter ido embora, que você não quer, que você não está satisfeito, que aquilo acabou, ou que não existe mais chance. Só que para outra pessoa, ela simplesmente não tinha condições de falar sobre aquilo agora. Então, olha a importância de você falar, olha, eu entendo a necessidade de falar sobre isso, mas eu não tenho condições de falar sobre isso nesse momento. Olha só como é que é diferente, né? E o silêncio, quando a gente fala, a gente coloca todos nós dentro da mesma realidade. O que está acontecendo aqui? É uma discussão? É uma reunião? É um problema? É um debate? Então, quando a gente consegue se comunicar assertivamente dessa maneira, a gente coloca todo mundo no mesmo patamar de realidade. E aí todo mundo fala sobre o que observa, sobre o que vê, sobre o que sente e tem que ter o pedido, que tem que ser claro e específico. A primeira vez que eu me dei importância da comunicação, né, que foi com Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, eu comecei a ler aquele livro e falei assim, meu Deus, como às vezes, quase sempre, eu me comunico de uma forma que eu não sei expressar o que eu quero. E me remeti à minha infância. A minha mãe era fumante, graças a Deus não é mais. Até comentei com você um dia, né, que ela parava do meu lado e falava assim, acabou o cigarro de mamãe. Aí pronto, aí ficava aquele cri, cri, cri. Aí a minha mãe falava assim, eu vou ter que ir lá mesmo, que ninguém se propõe. Eu falei assim, mãe, você me informou que acabou o seu cigarro. Você não pediu, vai lá comprar cigarro pra mamãe. E se você pediu, eu não vou, porque eu não quero que você fume. Era isso, nosso embate. Minha mãe ficava muito chateada comigo, né? Porque eu saber pedir. Muitas vezes a gente acha que a gente tá pedindo de uma forma como eu tô expressando um sentimento meu. Tô com sede. Tô com sede. Eu não pedi água pra ninguém. Eu só informei, tô com sede. E às vezes eu na expectativa de que alguém me sirva um copo d'água e ninguém me serve porque eu não falei tô com sede, eu fico super chateado. Nossa, pessoa mal educada, eu avisei que eu tava com sede, ninguém me trouxe água. Por quê? Porque eu não pedi um copo d'água, eu informei, tô com sede. E é o que eu vejo hoje em dia, assim, depois que eu me aprofundei um pouquinho na comunicação não violenta, que eu
Foi um período que eu fiquei muito viciado no Marshall Rosenberg. Comprei 500 livros dele, que no fim você vai olhar e fala a mesma coisa. Como criar um filho compassivamente, comunicação não violenta. O Chacal e a Girafa. Aí vem tudo aqui naquele principal, que é comunicação não violenta. Aí quando você fala assim, e eu comecei a indicar pra todo mundo, esse livro é muito bom. E muita gente falava assim, você acha que eu me comunico de forma violenta? Eu falo, não, o livro não é sobre isso. O livro é muito sobre a gente entender os nossos sentimentos. Se eu perguntar pra todo mundo, como você tá? Tô bem, tô mal. A gente não sabe nem expressar o que a gente quer, o que a gente vamos saber pedir. E hoje em dia, com o WhatsApp, a gente tem muito disso, né? Essa comunicação que às vezes vem um simples oi. E essa pessoa não quer papo comigo, não. Ela falou só oi. A gente interpreta do jeito que a gente quer, interpreta né? do jeito que Até a gente o quer. tom da voz. Até o tom da voz da pessoa. A gente lê. Eu leio, por exemplo, quando eu leio a mensagem da Carol, eu imagino a Carol falando. Quando eu leio uma mensagem da minha mãe, eu imagino a minha mãe falando. Então, às vezes, quando você vê a pessoa assim, oi, e você não conhece aquela pessoa, você fala assim, nossa, pessoa antipática, um oi. O WhatsApp hoje é uma situação muito que a gente tem que também que saber dosar, né? Verdade. Vou fazer 2 considerações sobre o que você falou, que foi bem incrível. Essa questão do pedido, primeiro que a gente não tem treinamento emocional e muito menos de comunicação, né? Nas escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, a gente não existe isso. Se você quiser aprender a se comunicar, você vai comprar livros, você vai comprar curso e vai se virar. Só que a gente se comunica o tempo inteiro, né? Por que não incluir isso dentro das escolas, dentro das faculdades? Por exemplo, eu fiz a faculdade de Direito, que ensinava você a fazer concurso ou advogar, mas não me ensinou a empreender, não me ensinou a gerir o meu escritório de advocacia, não me ensinou a me comunicar com os meus clientes, com as minhas pessoas, a despachar, a fazer audiência. Né? Olha como que isso é importante. E aí, sobre comunicação, você contou um contexto, né, da sua vida, eu vou contar um contexto meu que é muito interessante também. Quando a gente vai fazer alguma coisa em casa para receber as pessoas, normalmente a gente quer que alguém chegue antes para ajudar, ficar bebendo, abrir um vinhozinho ali, uma cervejinha, ficar conversando enquanto você vai cortando as coisas, super legal, né? Só que a gente não fala isso para as pessoas, né? E recentemente eu passei por uma situação muito engraçada. E eu falei assim, poxa, eu preciso começar a falar sobre CNV, porque a CNV ela parece um universo tão particular, né? Você, eu não quero ser psicólogo, perguntas abertas, perguntas fechadas, isso é muito difícil, claro que é difícil. E aí a gente chegou no horário e a minha amiga estava muito chateada. A gente, uai, gente, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tom de voz, que a Carol falou, não tá bem, esse tom de voz não é de quem tá bem. E aí a gente falou assim, o que foi? Ela, todo mundo chegou na hora, ninguém chegou antes pra beber comigo, não sei o quê. Uai, mas você não falou que era pra chegar antes. E assim, todo mundo fez um esforço absurdo pra conseguir chegar no horário. Então a gente acha que é óbvio. Mas eu costumo falar que a comunicação tem 4 pilares: visual, tom de voz, conteúdo, e o óbvio precisa ser dito. E quanto mais óbvio, maior a certeza que ele precisa ser dito. A pessoa fala, é óbvio, precisa, fala. Porque às vezes eu alimento frustrações e sentimentos ruins, porque eu acho que a pessoa não me atendeu, não me compreendeu, mas eu não pedi, porque eu achei que era óbvio. O óbvio precisa ser dito. Aí eu falei com ela, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, quem for fazer qualquer coisa e quiser que chegue cedo, que converse, que bate papo, informe. O meu perfil, gente, eu sou comunicadora, você não vai ter dificuldade nenhuma me convencer para chegar antes para conversar. Eu vou adorar. É só combinar. Então, assim, aí ela falou, gente, mas você acha que eu preciso falar? E todo mundo, sim, olha só o problema que virou aqui. Às vezes vocês nem chegaram mais cedo justamente para não incomodar, né? Exatamente, porque às vezes é ruim também quando a gente está preparando, a pessoa chega cedo, você fala, gente, Joaquim, né, nosso amigo, chega no horário. Só que inconveniente. A minha esposa fala assim, você gosta de abrir festa. Eu falei, olha só, se a pessoa me convida pra festa às 2, ela tá pagando buffet desde as 2. Eu faço questão de valorizar o dia da pessoa. Aí ela fala de vez em quando, é muito feio, você é convidado pras 2, dá 1h59, você tá na porta da parada. Eu falei, mas ela me convidou pras 2. Mas não tá errado, né? Porque existe um parâmetro de comunicação que tá no convite, que é o horário. Não tem problema nenhum. Você pode chegar antes, né? Mas chegar no horário, tá ok. Agora, se você espera mais das pessoas ou algo diferente em relação ao horário que foi pré-determinado, você precisa se comunicar, você precisa falar. E sobre pedido, foram 2 exemplos muito simples, mas que mostram como que isso acontece no nosso dia a dia. Eu gosto de falar assim, o pedido que você tem que fazer sobre aquilo que você quer tem que ser igual um garçom anotando o pedido na sua mesa. Você não vai chegar e falar, eu gostaria de comer um carboidrato de rápida absorção, né, uma proteína mais leve, algo emoliente, eu quero um suco um pouco cítrico. Ele entendeu que você quer um carboidrato, uma proteína, um molhinho e um suco? Ele entendeu?
Aí ele vai chegar lá na cozinha e vai falar, gente, o que tá saindo mais hoje? Hoje é frango, leva frango que a gente vai arrasar naquela mesa, né? Leva frango, tem o que aí de carboidrato? Ih, só tem batata baroa, pode levar batata e suco azedo que ela quer. Ah, limão, beleza. Se for pra mim, não vai me atender, eu não como frango. Eu nunca gostei de frango desde a infância. Então, assim, e eu falei sobre o que eu queria, falei, olha, eu tô com fome, eu preciso me alimentar, eu quero uma proteína. Ele trouxe dentro do que ele compreendeu, do que ele acreditava e do que ele achava que ia me satisfazer. E eu ia ficar completamente frustrada, porque eu não soube fazer pedido. Agora, é diferente eu falar, olha, eu quero arroz, feijão, bife, batata frita e suco de maracujá. A chance de eu ser frustrada é infinitamente menor, porque o meu pedido foi claro e específico. E isso, gente, é em tudo. Outro dia eu estava falando sobre isso, só pra gente encerrar esse CNV, né? Num outro podcast também. E a pessoa falou assim, Suelen, isso acontece tanto comigo. Você não faz ideia. O que acontece? Às vezes a pessoa, no meu relacionamento, quer sair. Não quer ficar em casa. Quer sair mais, como casal. E ela fala, ai, olha só, fulano tem Pedra Azul, fulano tem Domingos Martins, fulano tava no espaguete, fulano tava nisso, fulano tava aquilo. Aí, gente, eu conheço, né? Mas ela ali tá falando do jeito dela que ela quer sair como casal. Aí essa pessoa falou assim, bom, aí eu pesquei, quer sair, né? Falando que todo mundo tá saindo. Falei, pô, meus amigos vivem chamando pra sair pra tomar uma cerveja, a gente nunca vai, bora pro bar. Atendeu a necessidade dela de sair como casal? Não, mas ele respondeu da maneira como ele achava que era. Bom, quer sair mais de casa, tá todo mundo chamando pra sair, bora sair. Então, quando a gente fala sobre pedido, que é uma forma de se comunicar de uma maneira assertiva, é, olha, eu gostaria que a gente tivesse mais momentos como casal e eu gostaria de ir em restaurantes como esse, como esse, como esse, como esse. Não existe adivinhação na comunicação, porque se o outro adivinha, a chance dele errar é muito grande, né? E muitas vezes, é meio difícil para mim falar de comunicação e não linkar com a CNV, porque na CNV a gente fala assim de sentimentos e tudo mais. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de expor nosso sentimento até de identificar, né? Quando você fala assim, vamos pedir uma pizza? Vão. Você quer de quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Por que você fala qualquer coisa? Tá, eu não vou incomodar ninguém, não. Eu tô aqui, então eu vou fazer porque eu vou aceitar qualquer coisa. Então, beleza, qualquer coisa? Então tá bom. Vamos pedir um de abacaxi com lombinho? Aí você fala, não gosto. Então não é qualquer coisa. E tem muita gente que faz isso, né? Pra não incomodar, eu não vou falar o que eu quero. É igual quando você recebe um elogio. Vamos dizer, pô, você tá bonita hoje. São seus olhos. Não, pô, aceita o elogio. É uma comunicação de falar assim, você tá bem. Então a gente tem muita dificuldade. Mulher tem isso com roupa. Dificuldade, sabia? De aceitar elogio. Quando eu fiz faltava me enfiar dentro do buraco. Quando assim. eu fiz um treinamento de coisas pessoais mesmo, assim, de evolução, de treinamento humano, a pessoa falou, cara, aceita um elogio. Se alguém pega pra você e fala assim, vamos lá, vou te pagar uma cerveja hoje. Aceita, não fica daquela assim, não, aceita, vamos aceitar essa coisa de sentimentos, essa coisa de não querer sempre incomodar, e a gente tem muito disso, de não querer incomodar, eu vou parecer chato. Aí quando pergunta, você nunca fala o que você quer, fica sempre nas entrelinhas, você chega em casa frustrado, aí fala mal, pô, saí pra comer uma pizza com Carol e com o Sueli, que pizza ruim, aí ainda começa a falar mal com as pessoas que você tem mais, não vou incomodar tanto. Aí eu cheguei em casa e vou comer, porque elas comeram uma pizza de abacaxi com lombinho, Deus me livre, doce com salgado. E a gente tem essa dificuldade, né? É muito difícil a gente saber se expor sem querer parecer o chato. E às vezes, quando a pessoa fala não, nossa, como é que essa pessoa falou não? Eu ofereci um churrasquinho, não quero não, que mal educado. E também a comunicação vem como você também tem medo de ser ouvido pelo outro. Eu vejo muito disso hoje em dia. Às vezes eu falo não com a pessoa e a pessoa já fala, nossa, como você tá diferente. Eu falo, não, só aprendi a falar não. Isso aí. Não quero. E aprender a falar não ajuda muito, né? Você a se comunicar. É tudo. Sim. Tem duas coisas que você descreveu, um estilo de comunicação em várias frases que você falou. E Carol falou sobre algo muito importante que é o tom de voz. Às vezes, não é você ser claro e objetivo que faz com que as pessoas entendam que você seja grosseiro. A gente fala assim, fulano é grosso, mal educado. Aí você vai perguntar para essa pessoa, ela fala assim, é porque eu sou clara, eu sou objetiva. Será que é por causa disso? Ou será que é o tom de voz que tá passando provocação, tá passando indireta? Uma coisa é eu chegar e falar, você comprou o que eu te pedi hoje? A pessoa vai falar, comprei, não esqueci, enfim, outra coisa fala assim,
Você comprou o que eu pedi? Já esperando a resposta, né? Indireta, provocação, você nunca faz, mais uma vez você não está trazendo. Tudo isso meu tom de voz demonstra. Então, o tom de voz, ele é um fator muito importante para ruídos na comunicação. E também julgamentos, né? Que é o que a CNV fala. Observe, fala sobre o que você veja, não sobre o que você sente, né? E às vezes tem pessoas que falam assim comigo, Suelen, eu sou tão clara e objetiva e as pessoas acham que eu sou grosseira. O que você acha? Eu falei assim, não sei. Como que você fala normalmente para as pessoas? Quando as pessoas te pedem uma opinião. Aí eu falo assim, olha, você não vai gostar do que eu tô falando, mas... Mas a ideia que você está passando é que você sabe absolutamente tudo que a pessoa precisa fazer sobre a vida dela, que você já falou várias vezes e que você vai dar mais uma oportunidade dela escutar, ó, grande mestre, rainha maravilhosa do universo, falar o que você deve fazer da sua vida. Você não está dando só opinião, né? Olha só como é que tem tanto julgamento nisso. Então, eu estudo comunicação há mais de 10 anos, né? Eu sou advogada há 13 anos, então assim, eu exerço a minha comunicação todos os dias. E eu falo com absoluta certeza. Não é você ser claro e objetivo que faz você ser grossa. E sobre o que você falou, tem um conceito muito importante que eu acho legal a gente passar, que é o conceito de estilo de comunicação e perfil de comunicação. Isso que você falou da pessoa, não, tudo bem, claro, pode ser, o que vocês quiserem, gente, pra mim tanto faz e tal. Só que a cara da pessoa tá falando que não tá tudo bem, tá tudo bem nada, olha a sua cara. Isso é o estilo passivo de comunicação, né? A gente tem 4 estilos. Estilo passivo-agressivo e o assertivo. O estilo passivo é exatamente essa pessoa. Tudo tá bom. Ai, gente, o que vocês decidirem pra mim tá bom. Tanto faz. Tanto faz, podem escolher. Mas é tanto faz mesmo. A pessoa não tá fazendo hora, nem cena. Tanto faz mesmo, porque o estilo dela é passivo. Gente, o que vocês decidirem tá ótimo. Então, essa pessoa, você pode estimular ela a dar opiniões, a liderar projetos, sem antes combinar com ela? Não. É uma pessoa que você tem que trazer para o trato mais individual, para que ela consiga falar, porque ela não tem essa facilidade de expor a ideias, opiniões dela, como qualquer outra pessoa. O estilo de comunicação agressivo é aquela pessoa que vai falar opinião, vai conduzir reunião, vai interromper todo mundo, não vai deixar ninguém falar e pode criar um clima muito ruim organizacional. E essa pessoa, você tem que chamar ela para você impor limites e para você criar um ambiente para ela lidar com a frustração dela. Porque para ela, a ideia, a opinião dela é a melhor do mundo. Como assim vocês não querem ouvir? Como assim não mais alguém vai falar além de mim? Como assim que tem outro modo de se fazer isso além do meu? Né? E eu tenho o passivo-agressivo, que ela reúne essas duas situações. Ela tem a agressividade no gestual, na linguagem corporal, e ela tem a passividade na fala. Então, ela vai ter uma incongruência entre o que ela fala e o que ela mostra. Porque a fala dela é, sim, tá tudo bem, mas a cara, não tá tudo bem, não. Né? Por exemplo, você chegar e falar, vamos pedir uma pizza? Vocês escolhem. A pessoa fala frango, odeio frango. Tudo bem. A pessoa fala, tudo bem nada, olha a sua cara. Fala, gente, eu não gosto de frango. Olha a dificuldade que eu tive de falar. Né? Estilo passivo-agressivo. E o assertivo é o que a gente tenta ter, né, a maior parte do tempo, que é o quê? Expor as nossas ideias de maneira assertiva, clara, respeitosa, né? Porque é respeito. Eu não posso chegar e falar, não concordo com absolutamente nada que você falou. E você acha o quê? Que você vai me ouvir agora? Que eu vou ter toda a sua atenção a partir de agora? Não. Então, assim, é importante a gente entender isso para a gente conseguir se policiar e entender o estilo com que a gente está falando também. Porque se eu estou dentro conversando com um agressivo, eu vou ter que impor limite. Eu não estou falando de violência, né? Estou falando de estilo de comunicação. Eu vou ter que impor limite, porque senão ninguém mais vai falar aqui. Senão ninguém não vai ter outras ideias. Senão ele vai conduzir a reunião e eu que estou liderando esse projeto. Vai precisar de limite. Se eu estou dentro de um passivo, conversando com alguém com estilo passivo, eu vou precisar conversar com ele depois da reunião. Eu estava vendo, às vezes você tem que se colocar em que posição que você está nessa conversa, né? E a gente está em época de política. E eu estava vendo esses dias uma entrevista de um comunicador, que é o Datena, que ali ele está na posição de entrevistado, ele está como político ali, como um candidato. E do outro lado a Natuza Neri. Exatamente. E ela fala assim, candidato, o senhor... Ela, candidato, eu tenho que terminar a pergunta. Não, candidato, eu tenho que terminar a pergunta. Aí ficou naquele embate, e no tentar ela fazer a pergunta. Isso, ele, vou.
não tá chata a entrevista? Sim, eu tenho que falar. Ela, sim, você tem que falar, ninguém tá tirando a sua chance de falar, mas você tem que também deixar eu fazer a pergunta, não sei o quê. Por quê? Porque ali, como ele é um cara comunicador, que ele tá sempre se comunicando há anos, anos e anos e anos, ele não soube mudar o papel que ele exercia ali. Ele tava ali para falar? Tava, mas não como comunicador que tava conduzindo aquela entrevista, mas como um entrevistado. E às vezes é muito difícil você ver essa questão de como você vai mudar a sua comunicação. Porque, por exemplo, eu exerço vários papéis no meu dia a dia. Em casa, eu sou o pai da Liz e da Betina. A minha comunicação vai de pai para filha. Saiu dali, eu vou para o trabalho. No trabalho eu sou um outro cara, um outro Vinícius, que vou comunicar de outra forma com a minha superior, com meus estagiários, com meus iguais ali de hierarquia. Quando eu saio, eu estou com meus amigos, eu sou um outro Vinícius. Então são vários papéis e são várias formas de se comunicar. E às vezes você uma pessoa que conviva com você em 3 ambientes diferentes, assim, você é completamente diferente em casa do que você é do trabalho, do que você é com seus amigos. Óbvio. Eu não falo... Você imagina... Aí um amigo em comum nosso, né? Você imagina eu falando com a minha filha de 6 anos, da forma como eu falo com o Joaquim. A menina olhar pra mim e falar assim, papai, você tá doido? E eu falando com o meu amigo Joaquim, que é um amigo que a gente tem em comum, da mesma forma que eu falo com a minha filha Liz Maria. São várias formas de comunicar. E às vezes as pessoas, muita gente, assim, eu sou um só em qualquer lugar. Pô, às vezes você é um belo idiota. Quando você vai achar que você é um só em todos os lugares. Existem formas de comunicar com todo mundo. E quem trabalha na área do direito, como a gente, entende melhor essas formalidades às vezes, do que é, por exemplo, você se comunicar quando você entra como advogado na sala de um juiz, excelência, né? Então também não é juridiquês, que eu estou completamente contra aquele juridiquês chato de quem fica falando difícil para mostrar que sabe. Mas existe uma formalidade ali que, saindo dali, você pode até encontrar com aquele promotor, com aquele juiz, com aquela advogada que estava do outro lado, num bar. Você não vai chegar num bar e falar, excelência, vamos tomar um drink. Então as pessoas também muitas vezes confundem isso. Data vênia, excelência, esse drink é horroroso. Eu prefiro aquele drink que vai nos levar a um lugar... Pô, são coisas diferentes, as pessoas às vezes não entendem isso. E às vezes as pessoas falam com uma prepotência tão grande, né? Com um ar realmente de superioridade, que às vezes ela tá até falando coisas legais ali, corretas, só que a gente já fica com ranço e acaba nem levando em consideração muito o que a pessoa tá falando, né? A gente não dá muita credibilidade pro que ela fala, mesmo que esteja certo, só pelo que ela passa, ele transmite pra gente. Verdade. Sabe por que isso acontece? Você falou, né? Pelo que ela transmite. Comunicação visual. Comunicação visual. Tem algo que é excepcional, que é o seguinte. A comunicação, ela é 100%. 55% dela é visual, é absolutamente tudo que eu vejo. Desde a sua roupa, a sua vestimenta, a sua linguagem corporal, a sua expressão facial e a sua microexpressão. O que é microexpressão? O que vai diferenciar eu estar com medo ou nojo? Microexpressão, né? Boca para baixo. O que vai fazer eu diferenciar entre susto e medo? Microexpressão, né? Normalmente essa zona T da testa. Tudo isso é 55% da comunicação. Por isso que, às vezes, a pessoa está falando com um tom leve, ela tem muito conteúdo, que é 7%, ela tem o tom de voz 38% adequado, mas o visual não está batendo. Né? Por quê? Às vezes, tem uma postura que é uma postura de mais autoridade com arrogância. Que é o quê? Eu tenho o queixo muito elevado para cima, e isso traz um tom de superioridade. É normal. Se a gente vê os vídeos e as fotos do Barack Obama, ele é uma pessoa que sempre está olhando mais para cima. Mas ele não passa arrogância, ele passa autoridade e segurança. Por quê? Porque os outros gestos dele são gestos mais leves. Não são gestos incisivos, agressivos. Então, ele consegue dominar tudo isso para ele falar informações sérias, de uma maneira leve, né, que ele é um excelente orador, mas sempre com um tom de autoridade. E isso é tão importante porque às vezes a gente tem isso, né, de que a gente gosta ou não da pessoa sem conhecer. E a gente fala, é o santo. Não é o santo, é comunicação. É comunicação, porque às vezes a pessoa tem essa postura austera, né, e ultrapassa a austeridade e a arrogância, que é sempre estar assim, sempre falar como sempre se estivesse acima, colocando todo mundo abaixo, um tom de voz também inadequado. Você fala, gente, a pessoa me tira, não gosta nossa. Autoritário, arrogante. Exatamente. E aí, quando você tem a oportunidade de conhecer a pessoa, você fala assim, gente, você não é nada disso. Mas é o que ela mostra. Ou seja,
A maioria das pessoas está achando ela arrogante, está pegando o ranço, está achando ela superior. Se é isso que ela quer transmitir, ok, ela está fazendo muito bem. Mas se não é, vamos pensar um pouco a respeito disso, já que tudo comunica, né? Então eu preciso me atentar para essa linguagem corporal. E é engraçado, né? Quando eu tenho uma linguagem corporal, uma expressão adequada, com um tom de voz também adequado, eu avanço 93% da comunicação. A minha chance de te convencer é muito maior. Muito maior. Eu posso estar vendendo areia no deserto. É muito maior. Porque eu estou dominando 93% dessa comunicação. Se isso falhar, eu vou diminuindo. Por exemplo, conteúdo, que é o escrito. Bula de remédio. Nada, né, assim... Quando tudo é importante, nada é importante, né? Você tem dificuldade para achar o que você quer, não é como tomar, é posologia. Ó, que difícil. Posologia, né? Então, assim, você é muito prolixo, é muito difícil analisar, 7%. Quando eu coloco imagens nesse documento, eu somo os 7% com 55% de comunicação visual. Então, eu posso colocar alguém passando mal, termômetro, mulher grávida, que aí eu vou olhar aquilo ali e vou, aqui, ó, tá grávida, é aqui. Se eu estiver grávida, né, opa, aqui, peraí, deixa eu ver o que é. Eu tenho um alerta, eu tenho um vermelho, eu tenho um verde, tudo isso vai me comunicar. E quando eu falo sobre tom de voz, ele é interessantíssimo, porque o tom de voz é o que ele vai delimitar a interpretação que você tem sobre o que eu falo. Se é uma indireta, se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma provocação. E como que eu sei que eu estou errando no tom de voz? Quando eu tenho que ficar me explicando. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Às vezes foi sim. Só que você não queria que chegasse daquele tanto, daquele tamanho. Você viu tamanho. Que deu ruim, falou, foi além do que eu esperava. Eu tô brincando. Acho que você entendeu errado. Entendeu não, entendeu certo. Mas você estava falando que você usou o tom de voz equivocado para você consertar a sua comunicação. E o tom de voz, né? Eu tava vendo uma live sua outro dia, você falando do carnal, né? Aquele tom de voz monótono, que não dá, nada muda. Ele tá falando aqui sobre a bomba de Hiroshima, ele tá falando nesse tom de voz. Aí quando você já muda pro outro, que é muito visto também, o Cortella, que fala assim, e não tem nada a ver com o carnal, mas todo mundo para ouvir os dois. E se você parar para ouvir o Clóvis de Barros, é completamente diferente. Então, assim, não tem um certo e errado. É como o conjunto da obra vai ser levado para aquilo, né? E... como a pessoa vai receber, aí depende também muito do que hoje em dia a gente vê muito essa questão de ideologia, né? O que eles pensam? Pô, esse cara tá falando? Pô, que cara chato, fala nada quando você nem tá ouvindo o que ele tá falando. Você olhou pra ele, você já sabe que você não concorda com ele, você já vai com preconceito e fala assim, que cara chato, dá um sono danado. Enquanto tem outros super empolgados ouvindo aquele tom de voz que você não muda. Se você botar o autotune vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. E é completamente uma coisa bem... atual, essa coisa de realmente eu não estou ouvindo o que ele está falando. Eu só olhei para a imagem dele e já não concordo com nada que ele fala. Que no fundo, tem muitos vídeos daqueles que falam assim, eu vou te falar 10 frases, você me fala quem foi o autor da frase. Aí ele vai falar assim, essa frase aqui foi fulano. Não, tá vendo? Foi o outro fulano. Não foi não. Foi sim, você nem ouviu o que ele falou. Você simplesmente olhou para a imagem dele. Não gosto dele não. Não vou ouvir o que ele falou, só falou merda. Ah, então tá bom. Então vamos ver o que você está pensando. E eu vejo muito isso, essas questões, principalmente o WhatsApp, que é outro assunto de comunicação que a gente tem. Estamos aqui conversando. Eu trago meu livrinho, eu tenho meu caderninho que eu anoto de tudo. Se você pegar meu caderno, tá de filosofia, a receita de bolo, tudo no mesmo ambiente. Eu trouxe o celular hoje, porque é muito comum na comunicação hoje, a gente fala assim, e aí, Suelen, tudo bom? Tudo bom, Vinícius? Aí você começa a falar sobre o seu dia. Eu tô aqui. O que você falou mesmo? Qual foi a comunicação que eu passei aqui para você? Que é uma coisa que a gente vive muito atual hoje em dia, né? Isso aqui, o desinteresse total, o completo desinteresse. Você fala assim, você sai com a pessoa, você tá com a pessoa na mesa e o celular ali parado, mas não peguei no celular. E você tá falando. E o tempo todo. Fica uma coisa bem chata, né? E isso aqui também é comunicação, essa situação. Claro. Como que o WhatsApp tá atuando? Qual a dinâmica hoje em dia nesses cursos de oratória, nessas aulas que você dá? E você dá assim, gente, vamos prestar atenção nisso? O que você pode indicar pra gente evitar essas situações que são tão constrangedoras? Perfeito. O WhatsApp é tão importante que em todos os meus treinamentos eu tenho um módulo só sobre WhatsApp. Porque ele se tornou uma ferramenta de comunicação. É indiscutível. Não existe. Né? Esses dias eu conheci uma pessoa que não tem WhatsApp. Onde vive? Como mora? Do que se alimenta? Né? Porque é muito difícil você ter alguém que não tem WhatsApp.
O WhatsApp, ele tem algumas coisas que a gente precisa prestar muita atenção, que começa antes do WhatsApp, que é exatamente isso, é o hábito do celular. A gente não aprendeu, ou a gente não exerce escuta ativa, né? E nem escutatória. Escutatória, então, esquece. Escutativa, que é o quê? Eu realmente mostrar para a Carol que eu estou prestando atenção, que eu estou aqui para compreender o que ela está falando. Então, ó, eu pego meu celular, virei. Olha como que é um simples gesto, mostra para ela que a gente não vai ser interrompida. Uhum. Então, se eu não quero ser interrompida, é porque eu quero prestar atenção. É porque eu estou aqui para isso. Já começa por aí. Segundo, é muito interessante, toda vez que a gente vai falar com alguém, a gente delimitar quanto tempo eu vou usar dessa pessoa. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para uma reunião de 30 minutos e o tema vai ser esse. Porque, às vezes, a pessoa não tem 30 minutos. Ela vai falar, não, só tenho 15. Ou então você não fala nada, deu 1 hora e ela está ali ainda precisando ir embora. Você vai perder o time dela. E por que eu tô falando isso? Porque no WhatsApp a gente fala assim, eu vou te mandar um áudio porque é mais fácil de eu explicar, não sei o quê. Perdeu 30 segundos falando por que tá mandando áudio. Você já tá mandando áudio, a gente já entendeu que você quer conversar por áudio, né? Então, assim, começa entregando ouro, começa falando o que você de fato precisa falar. Por quê? Você vai diminuir o tempo do seu áudio, você vai ter uma comunicação mais assertiva e você vai impedir o que eu proíbo todos os meus alunos e mentorados e vocês também a partir de hoje. 2 proibições. Não pode acelerar áudio no WhatsApp. Por quê? Não pode. Convivam com isso. Por quê? Porque eu perco 100% da comunicação. Eu tenho visual? Não. Eu tenho conteúdo? Não. Eu tenho só tom de voz, que vai ser 100%. Quando eu acelero, eu perco a entonação, a velocidade da fala. Eu perco o sentimento. Se a pessoa está com raiva, se ela está feliz, se ela está alegre, se ela está perguntando. Aí, mas eu ganho tempo. Mas eu garanto que você tem que ouvir mais de uma vez, porque você acelerou. Então, aí as pessoas falam, Sueli, mas 2 minutos. Não, aí a gente vai fazer outro combinado. Áudio no WhatsApp é no máximo 1 minuto. Mais que isso é ligação. É ligação. Por quê? Se você pegar os seus áudios de mais de 1 minuto, você está repetindo, porque você acha que você precisa reiterar para a pessoa saber que é importante. Vou dar um exemplo básico. Preciso que compre detergente. Não tem detergente para lavar uma louça lá em casa. Aí eu mando pro meu marido, preciso que você compre detergente. Ok. Se é urgente, eu falo, olha, eu preciso que você compre detergente hoje. Ok. Mas eu fico, tô olhando aqui, as coisas que estão acabando, não tem mais detergente não, o detergente acabou, tem um monte de louça suja aqui, então lembra quando você sair do trabalho, você vai lá e vai pegar, e não esquece, hein, não tem mais detergente, não esquece de trazer o detergente, porque na vez passada você... Aí ele esquece o detergente. Aí ele esquece o detergente. Óbvio. Então, assim, olha quanto tempo eu gastei para falar a mesma coisa. E além que tem pessoas que mandam áudio fazendo outras coisas. Ai, peraí, deixa eu achar a chave aqui na bolsa. Ai, menina, essa chave sumiu, peraí, deixa eu entrar em casa. Ai, meu cachorro, peraí, não sei o que. Gente, a pessoa não é obrigada a ouvir isso. A pessoa não é obrigada a ouvir isso. Né? Seja objetivo. Então, assim, áudios, no máximo 1 minuto, e comece a ouvir os seus áudios. E veja, no final, você está repetindo o que você falou lá no início. Não precisa. Não precisa. Ou então você fala, contextualiza para falar o que você quer no final. Comece falando o que você precisa. Né? E não precisa se justificar porque está mandando áudio. Você já está mandando áudio, a pessoa já entendeu que você prefere falar ao invés de escrever. Então, essas regras, elas conseguem direcionar uma comunicação melhor no WhatsApp. E todo mundo fala comigo, Suelen, eu não consigo mandar áudio mais de 1 minuto. Porque tem uma dinâmica que eu faço que eu provo isso. Fala, cara, você pode mandar 60 segundos, 30 segundos ou 10 segundos. Você que vai escolher. Nas 3, a informação vai chegar. Inclusive nos 10 segundos. Não vai chegar faltando. A escolha é sua. Então, se você acha que as pessoas têm menos tempo, que você não tem tempo para ouvir o WhatsApp dos outros, por que você acha que as pessoas vão ter tempo para ouvir o seu WhatsApp, seu podcast de 5 minutos, né? Então, a gente também tem que se atentar para isso, porque o WhatsApp, ele é uma ferramenta, mas ele tem que ser uma ferramenta possível e uma ferramenta assertiva da comunicação. Porque senão ele não se presta para isso e ele acaba sendo mais um problema. Tem gente que não suporta o WhatsApp. Sim. Não dou conta, não dá pra mim. Eu, por exemplo, eu não recebo notificação no meu telefone de absolutamente nada. Porque cada hora você para resolver uma outra coisa. Cada hora você para ver uma coisa. Não dá, gente. Entendeu? É muita informação, é muita notificação. Eu não consigo. Então, eu não recebo. De tempos em tempos, eu vou lá e abro. E esse de tempos em tempos ainda é muita coisa. E a informação o dia todo, né? O dia todo. Porque a gente tanto aplica... Isso aqui, o que menos faz hoje é a função original dele, que é telefonar. Ninguém
liga. Se ligar, não atende. Ninguém liga, exatamente. E muitas vezes também eu vejo que, assim, a gente estava pensando sobre autismo aqui outro dia, eu falo assim, a gente tem que provar o tempo todo que a gente está dizendo a verdade. A gente está vivendo uma sociedade tão maluca que a gente tem que provar o tempo todo que a gente está vivendo a verdade. Então, por exemplo, eu tinha uma colega de trabalho que ela mandava áudio assim, muito doente, vou atrasar hoje, tá? Ou se eu passar mal, se eu piorar, eu nem vou, tá? Tchau. Ela tá provando, ela quer provar que ela está... Quando era só ela fazer assim, Vinícius, eu tô passando muito mal, não consegui hoje. Você segura as barras pra mim? Mas ela tem que provar que ela realmente está doente. Aí no meio, a cada palavra ela dá duas tossidas. E a gente tratava aquilo com tanto assim, eu e os outros colegas de trabalho, ó o áudio. Escuta, Vinícius, escuta. O áudio começa assim. Aí você fala, meu Deus, onde é que as pessoas estão vivendo que elas têm que provar o tempo todo que ela... Gente, tô passando mal. Eu tinha uma chefe que ela falava assim, aí também vendo essa questão de quando é que a gente vai acreditar, onde é que a gente tá vivendo, né? Você quer faltar trabalho e falar que você tá... Gente, fala que você tá com qualquer coisa, com hemorroida. A pessoa não vai pedir uma prova que você tá com hemorroida. Sabe? Porque as pessoas estão tendo que provar o tempo todo e a comunicação faz parte disso. Como é que você prova uma coisa? Se comunicando. Como é que você vai comunicar para você estar gripado? Tossindo, espirrando. Se a pessoa te olhar, uma aparência batida agora por áudio de WhatsApp, é a tosse, é não sei o quê. E outra coisa na comunicação é muitas vezes as pessoas querem dificultar a comunicação também. A gente trabalha no direito. Eu trabalho desde 2008 com infância e juventude. Então, para mim, infância e juventude, qualquer coisa que você botar, eu vou olhar. Mas, às vezes, a gente vai para um plantão judiciário. E no plantão judiciário chega de tudo. Já tive pedido para não matar uma égua que estava doente, até o pedido mais esdrúxulo, por exemplo. Aconteceu comigo um dia, eu peguei uma petição super difícil de entender. Eu li aquilo, falo, o paciente pode vir a óbito, ele tem 80 anos, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem... Eu lendo aquilo, eu falo, meu Deus, isso aqui é urgente. Esse cara tá quase morrendo. Aí tava um nome super difícil de uma doença, não sou da área médica, para mim aquilo ali, quando eu li aquele nome, eu me assustei. Eu falei, meu Deus, esse cara tá morrendo. Eu falei, doutora, pode deferir, esse cara tá morrendo, ele foi no hospital, tem 3, e o médico não internou e não tem vaga na UTI, ele tem 80 anos. Eu falei, deixa eu ligar para um amigo meu, médico. Eu falei, ei, tudo bom? Você pode me dar uma ajuda? Esse cara acabou de entrar com uma petição aqui pedindo vaga em UTI. Ele falou que o paciente dele corre risco de morte. Tá com isso. A resposta veio assim do outro lado. Vinícius, com dor ele tá, mas morrer ele não vai, ele tá com hemorroida. Aí eu falei, bicho, o que é isso? Então, qual era a função do advogado ali? O que ele quis fazer? Ele não quis se comunicar. Ele provavelmente, o paciente buscou porque dava com muita dor, um idoso, e ele quis assim, eu vou trazer o resultado para você. Eu vou levar um nome super difícil, porque quando joga um nome super difícil, eles não vão entender o que eles querem, vai deferir com medo de acontecer alguma coisa com esse idoso. Então, assim, às vezes a comunicação difícil vem com esse intuito de não deixar a informação passar. Eu costumo ver muito isso na área que a gente trabalha, que é o direito. Que eu sou completamente contra. Para mim, a comunicação devia ser sim, não errada. A gente vê muita gente também, comunicação escrita é uma comunicação pra gente, eu vejo muita gente que sofre com essa comunicação errada de escrever errado mesmo, a falsificação que a gente tem nesse país. Mas uma comunicação simples, para todo mundo entender. Sim. Queria aproveitar e falar com as minhas amigas, vou até olhar para a câmera. Amigas, não sou eu que estou falando, é um profissional da área que está falando. Áudio no WhatsApp é de no máximo 1 minuto, podendo transformar em 10 segundos, né? Isso aí. É bom avisar, bom explicar, porque cada podcast que chega no meu WhatsApp... E não pode ser, só pode 1 minuto, mandar vários, não. Não pode, por favor, não pode. Não é dinâmico. Em vez de mandar um de 5 minutos, você manda parte 1, parte 2, parte 3. É por assunto. Você quer falar sobre isso? Você tem 1 minuto. Quer falar sobre outra coisa? Aí você tem mais outro assunto. Mas isso a gente brinca, eu acho que é a melhor maneira também da gente colocar em prática, né? Gente, a gente não tem tempo. Então, quanto mais tempo a gente gastar ou investir com aquilo que não é importante ou que a gente poderia resolver de outra forma, é menos tempo de lazer com o filho, de ócio, de criatividade, de cozinha, que a gente tem. Esses dias eu participei de um evento muito legal, só de mulheres, que ela fez uma reflexão assim pra gente. E ela falou assim, olha, qual o hábito ruim que você quer tirar da sua vida? Eu falei, nossa, eu tenho pensado muito sobre isso. Porque isso aqui, o celular, sempre foi um problema muito grande. Eu tinha isso, de não ouvir, de estar sempre mexendo no celular. E as pessoas falarem, pô, coisa chata, cara, coisa chata. E até que quando começaram a fazer comigo, eu falei assim, nossa, é muito chato.
Você tá conversando com alguém que não tá ali. Então, já tem um tempo que eu virei a chave. Cara, eu tô aqui, eu estou aqui. A não ser que, olha, eu tô esperando uma ligação muito urgente, se tocar, você se importa? Né? Eu tô comunicando ali pra pessoa que é uma coisa excepcional. Mas na maioria das vezes não é. A maioria das vezes não é urgente, não é hábito. E aí, nessa palestra, eu falei, nossa, tem tantas coisas que eu gostaria de tirar, porque, assim, umas coisas que eu gostaria, mas eu gostaria de ter mais tempo. Por quê? Como meu perfil é comunicador, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar. Então, eu preciso de tempo para ler os meus livros, ouvir os meus podcasts, organizar tudo na minha cabeça e colocar aquilo em slides, e colocar aquilo em material de aula. E eu não faço isso de uma maneira muito rápida. Não é o meu perfil. Né? Porque eu sou comunicadora, eu penso em 1 milhão de hipóteses até chegar a uma forma como eu gostaria de ensinar aquilo. E eu preciso de ter tempo, ócio, sabe? Tomar café, balançando na rede. E eu não estava tendo esse tempo. Aí eu comecei a falar, gente, como que eu vou fazer? Porque assim, não tem como, tem que ter tempo. E aí ela fez um exercício. Olha no seu telefone o tempo que você se dedica às redes sociais, WhatsApp, e-mail. E quando eu fiz, sabe quando eu estava dando meu telefone? 4 horas. Eu não quero nem ver o meu. 4 horas. Não, eu fiquei chocada, porque eu achava que eu era uma pessoa que não usava muito. Aí eu pensei, gente, 4 horas, vamos lá. Num dia que eu gostaria de dormir mais e me exercitar, não vou falar das coisas de trabalho, das coisas da casa, tudo o que acontece. Mas assim, que eu gostaria de fazer que normalmente eu não tenho tempo. Dormir um pouquinho mais e me exercitar. 4 horas. Vamos continuar deixando 1 hora para rede social? Que eu gosto, adoro meme, adoro ver as coisas, eu acho que é legal. Mas assim, então olha só, eu posso dormir 1h30 a mais e separar 1h30 para fazer atividade física. Parece bastante interessante isso, né? E aí eu comecei a falar, não, eu tenho que virar essa chave. Eu não vou ser escrava disso. E foi aí que há 5 meses eu tirei todas as notificações. E o meu celular, ele fica no silencioso e de tempos em tempos eu entro, eu retorno ligação, eu respondo a mensagem. Porque a gente criou uma imediatividade que não existe. A pessoa te manda uma mensagem 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, tem um monte de interrogação. Não, 2 horas da tarde, se a pessoa for calma. Se for calma. Se a pessoa for calma. Porque eu fico assim, gente, eu entro para uma sala de audiência às vezes, 1 hora da tarde, eu saio de lá 5 horas da tarde. A pessoa acha o quê? Que eu vou ficar respondendo mensagem? Não. Né? Eu tenho reuniões, eu tenho várias outras coisas, eu tenho pessoas que dependem de mim. Às vezes eu tô no médico. Calma, né? Se for urgente, liga. E nunca é. Nunca é urgente. Porque quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, assim, eu trabalho numa área também que eu não tenho urgências. Né? Eu trabalho dentro do direito civil. Minha especialidade é consumidor, tanto fornecedor e consumidor, imobiliário, inventário e registro de marca. Gente, se uma pessoa morreu, eu não vou enterrar ela, né? Eu tenho 60 dias para começar o inventário, não tem urgência. Então, assim, quando eu comecei a entender isso, eu mudei muito a minha forma de me comunicar em relação a isso. E eu quero dar 2 dicas, pode? Claro. Pode. Uma que eu vi o jeito que você começou, vou te dar uma dica, ver o que você acha. Vinícius, como é que você começou o podcast? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ok, vamos lá. Vou fazer uma reflexão para ver o que vocês acham. Em qualquer contexto, por exemplo, lá no meu escritório, todo mundo do meu escritório que vai falar com alguém de fora, é ótimo dia, ótima tarde e ótima noite. Por quê? Porque ótimo é melhor que bom. Simples assim. O ótimo é melhor que bom, em qualquer circunstância. Então, quando você fala boa noite, você fala ótima noite. É melhor do que bom. Você está desejando uma noite sensacional, uma noite memorável, sem ter que falar. Eu te desejo uma memorável e maravilhosa noite. Não, ótima noite. Ótimo dia. É diferente. Mas você sabe que teve uma época que eu fiz um treinamento lá em São Paulo, que o profissional que estava, ele falou assim, gente, eu nunca desejo bom dia. Eu já cheguei assim, pode reparar, excelente dia, excelente noite. E eu tentei tentei trazer esse hábito comigo, e minha esposa fala, por que você está desejando só excelente dia, excelente tarde, excelente noite? E durante algum tempo a pessoa, bom dia, excelente dia. Só que eu não consegui trazer isso para minha vida para sempre. Aí a palavra excelente é muito assim, grande para você falar toda hora. E convenhamos, assim, o capixaba, o bom dia já tá demais. A gente passa bom dia, pô, eu trabalho no fórum, às vezes eu me sinto idiota, porque eu tenho mania de dar bom dia para todo mundo. Para todo mundo que passa, bom dia, boa tarde, boa tarde.
A quantidade de bom dia que eu recebo, de boa tarde que eu recebo é ínfima. Então, eu não carreguei comigo excelente dia, excelente tarde, excelente noite, mas um ótimo já dá melhor. Ótimo é melhor. Então, quando eu for iniciar agora, eu falo assim, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, já é melhor que o bom. Mas o Carol falou exatamente isso. Excelente é muito grande. E o excelente, às vezes, ele vem meio com sarcasmo, assim. Excelente dia, não é? Excelente, ótimo dia. Não, né? E o ótimo é muito simples, mas é muito complexo. O ótimo é melhor que bom, sempre. E é só ótimo, né? Ótimo dia com alegria, ótimo dia com esperanças. Não, ótimo dia. Aí parece mesmo da tia do WhatsApp. Eu ia falar isso. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Né? Isso são questões de comunicação que a pessoa fala assim, nossa, diferente, ela não vai falar. Quebra padrão, né? Aí, quando eu falei isso na minha masterclass, a minha nova integrante do escritório estava, e ela entrou tem pouco tempo. Aí ela veio falar assim, Suelen, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Depois do hábito de ver que você só falava assim, seu assistente só falava assim, todo mundo falava assim, eu incorporei. E as pessoas começaram a falar, por que todo você fala ótimo dia? Né? Aí ela fala, porque ótimo é melhor que bom. E é isso. Ótimo é melhor que bom. E o outro combinado que a gente vai fazer é o seguinte. A gente tem o hábito, não sei se vocês perceberam quando eu cheguei, porque hoje a gente pegou um trânsito inesperado, né? E a gente tem o hábito de falar assim, a gente polui muito a comunicação, porque a falta de comunicação é um problema, mas o excesso de comunicação é um problema tão grande quanto a falta. E aí a gente chega atrasado, a gente fala, ai menina, olha só, cheguei atrasado, peguei um trânsito, correria, o gato que aconteceu isso em casa, meu filho, não sei o quê, nananana. Gente, tem gente que não vai estar interessada nisso, né? Ou então, assim, se já está atrasado, perdendo mais tempo para você explicar o que está atrasado, está todo mundo ali sentado esperando. E tem algo que é muito legal, que é o seguinte, ao invés de você chegar se justificando, falando, você vai falar, pessoal, obrigado por ter aguardado, vamos lá, acabou. Né? Todo mundo sabe que você está atrasado, porque todo mundo tem relógio, né? Todo mundo sabe contar as horas, o horário que foi combinado e tal. Mas ao invés de você se justificar e piorar aquela situação, porque às vezes você vai contar uma mentirinha ali, né? Para dar um peso, né? Igual a tosse no áudio. É agradecer, porque afinal de contas as pessoas não permaneceram ali te esperando. Pessoal, obrigada por terem aguardado. Vamos lá que eu vou tentar fazer de uma forma mais produtiva possível. Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente melhora muito a nossa comunicação. Né? E a gente coloca, e a comunicação muitas vezes ela é inconsciente. Nem sempre eu vou falar, compra isso porque eu quero bater meta. Né? Ou porque eu fiz uma publi aqui com alguém e tal. Não. Eu não tenho que despertar no outro o desejo de ter aquilo e como que aquilo é importante, como que eu gosto e que ele também, com certeza, se ele experimentar, vai gostar. Porque tem gente que fala assim, gente, olha só, não é porque eu tô recebendo pra pagar sobre isso aqui não, tá? Ou não é porque isso aqui é do meu pai, do meu amigo, não sei o que não. Experimenta, sério. A pessoa experimenta e fala assim, nossa, que maravilha, adorei a pele, o esmalte e tal. Então as pessoas se conectam com isso, não com reclamação e excesso de informação. Eu falar 30 vezes que aquilo é bom, não vai fazer você acreditar que é bom. Né? Então não é a repetição que vai fazer com que a comunicação aconteça. Outra coisa que eu vejo é as pessoas confundirem também a comunicação com sinceridade, né? Eu conheço pessoas que se declaram super sinceras. Eu sempre lembro da personagem do Luiz Fernando Guimarães, que ele tinha um quadro chamado O Super Sincero, que é que chegar assim, tô bonita hoje. Tá, não, cara, você tá horrorosa. Então assim, pô, que isso? Não, eu sou sincero. E as pessoas muitas vezes confundem a sinceridade com uma comunicação limpa, direta e bem verdadeira, que pode dar confusão. Claro. Pode dar muita confusão. Lógico. Porque a sinceridade, ela tá longe de ser uma qualidade, um adjetivo de qualidade boa. Ela pode ser simplesmente uma falta de educação mesmo. E na comunicação, às vezes, a gente vê muito disso, das pessoas sendo violentas, né? Não, aí fora da comunicação não violenta. A gente tá... A nossa falta de tempo, às vezes, não ser objetivo, ela traz um discurso muito violento em tudo, que a gente confunde a sinceridade. E eu já vi muita briga por causa disso. Principalmente no WhatsApp. Principalmente no WhatsApp, em época de política. Eu sempre falo, eu adorava uma confusão. Eu acho que a maturidade, às vezes, me trouxe assim... E os meus amigos gostavam de uma confusão. Você conhece algum deles? E a confusão só por confusão, não porque a gente gosta de confusão, é para fazer o barulho. E eu falo assim, gente, que preguiça que eu tenho do eu de antigamente, de gostar da confusão. Porque se me botasse num grupo de WhatsApp para falar sobre política, rapidinho eu tava fora, porque eu era muito violento mesmo. Em época de política é pai brigando com filho, brigando com prima, brigando com irmão, porque simplesmente eles não sabem se comunicar. Em época de eleição, que a gente está chegando para viver,
Você tem alguma coisa para falar pra gente sobre esse excesso de sinceridade, eleição, WhatsApp, fake news, mandar tudo que você recebe, distribuir para compartilhar para 300 pessoas? O que você pode falar pra gente? Nossa, bastante coisa. Vai até no ar um vídeo hoje sobre isso, sobre eleição. Olha, o que acontece? Primeiro a gente tem que entender que não é todo mundo que tem interesse, na nossa opinião, né? É difícil aceitar isso para algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho perfil de comunicação, comunicador, analítico, planejador e executor. O comunicador, ele acha que ele está certo em tudo. Você vai ter dificuldade de falar para ele que ele não precisa passar aquela informação que ele acha maravilhosa para todos os grupos, né? E ninguém tem que seguir o que ele está falando, porque ele está falando que é daquele jeito, enfim. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E segundo, é o seguinte, a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro. Mas eu acho que, além disso, a gente tem que aprender a discordar. A gente desaprendeu esse tato de educação e respeito de discordar. Muitas vezes no grupo, em ambiente político, por conta de futebol, religião, os homens normalmente são muito inflamados com isso, né? Uma pessoa fala e aí a outra pessoa fala assim, nossa, concordo com absolutamente nada que você está falando. Gente, que isso? Como assim? E aí aí ela começa a querer convencer o outro. Fala assim, mas você já começou falando que você não concorda com absolutamente, que ela não falou nada que presta, e agora ela vai abrir os ouvidos dela para ouvir a sua opinião? Vai virar uma discussão, né? E tem algo na comunicação que nos mostra o seguinte, a gente precisa, primeiro, escutativa, de fato prestar atenção, e segundo, criar conexão com a outra pessoa e repetir os argumentos. Porque a gente leva para a pessoa a ideia de que eu entendi, tanto que eu estou repetindo, e eu trago até um elemento do que você falou. Isso faz com que eu ganhe você na ideia que eu vou apresentar. Vou te dar um exemplo. Vinícius falou, né? O celular, hoje em dia, a gente fala, e a gente pergunta, mas e aí, o que você acha? A pessoa, quê? Não prestou atenção. Não estava ali, entendeu? Não prestou atenção. E segundo, quando eu repito, eu falo assim, Vinícius, legal você ter falado sobre isso. Carol, legal você ter trazido isso. Eu repeti, e eu só consigo repetir porque eu prestei atenção. Repetição. E a outra coisa é a conexão. Eu falo assim, Carol, engraçado você ter trazido essa informação, porque eu mesmo, nos meus grupos, com as minhas amigas, também acontece isso o tempo todo. Olha só que conexão. E aí eu falo isso, eu repeti, eu criei a conexão, e aí eu vou apresentar o meu argumento. Eu falo, legal você ter falado sobre isso, inclusive eu tenho amigos que passam pelo mesmo problema, mas eu desenvolvi uma outra forma de pensar sobre isso, que é essa. Porque na discussão, eu não discuto só para ganhar. Eu não discuto só para convencer. Às vezes eu discuto para levar novos argumentos. E isso acontece quando a gente está conversando com alguém, a gente sai da conversa pensando assim, nossa, não tinha pensado nisso. Sabe aquela discussão de compra um carro próprio ou fico de Uber, né? Vivo de Uber? E aí tem pessoas que começam a falar assim, cara, não é só a parcela e a gasolina. Você tem o seguro, você tem isso. A pessoa, caramba, eu não tinha pensado nisso. Vou ter que refazer minhas contas. Talvez realmente o Uber seja interessante. Então, na discussão, eu posso querer vencer mesmo, mas eu também posso apresentar novos argumentos. Então, quando a gente tem empatia, a gente repete o que a pessoa falou e a gente cria uma conexão, a gente se coloca num ambiente mais empático. A gente sai daquela zona de guerra, de eu não concordo com absolutamente nada. Assim, pô, será? Essa pessoa é sua amiga, ela convive com você. Se você não concordasse com absolutamente nada que ela faz, seria seu amigo? Ela estaria no mesmo contexto que você? E às vezes também a gente faz um recorte de um todo. Às vezes a gente acha que um posicionamento político da pessoa, que um posicionamento religioso, ou que um posicionamento de esporte traduz a pessoa. Às vezes isso é um recorte da vida da pessoa. Sabe quando tem gente, você fala assim, gente, eu não acredito que fulano vota em fulano, porque fulano é tão legal, fulano é tão isso, fulano é tão aquilo. Que bom que você pensa isso, porque você está vendo que o que você está analisando é um recorte da vida da pessoa. Então, assim, sempre pense, essa informação realmente é útil para eu compartilhar? Porque o que eu acredito não significa que é útil para as outras pessoas. E não significa que eu preciso compartilhar. Está levando alguma informação que pode acrescentar, somar ou ensinar alguma coisa? Bom, talvez sim seja interessante. Mas para quem? Não é o que eu compartilho no grupo da minha família que eu vou compartilhar no grupo do trabalho. Não é o que eu compartilho no grupo do trabalho que eu vou compartilhar no grupo da minha família. Eu preciso ter o bom senso. Eu costumo falar que bom senso é igual banho. Tem que tomar todo dia.
né? Porque senão vai feder. Vai feder. Tem gente que, às vezes, tem umas situações que fala assim, gente, deixou o bom senso em casa hoje, né? Porque... E, assim, ele é um delimitador tão grande de atitudes e de costumes que, às vezes, no escritório as pessoas falam, né? As empresas, Suelen, como que eu me comporto nessa situação? Aí eu falo, beleza. Quando você compra uma geladeira, o que você quer quando ela para de funcionar? Você quer levar para assistência técnica, esperar 30 dias sem geladeira em casa? Ou você quer que a pessoa resolva na hora ou troque? Tem que trocar. Então, calma aí. O que você vende? Geladeira. Então... Olha só como é que o bom senso nos leva a lugares incríveis. É só a gente parar um pouco e pensar. E tirar também essa imediatividade. A gente não precisa responder tudo na hora. A gente não tem que ter resposta para tudo. A gente não tem que ter opinião sobre tudo, né? Esses dias eu estava numa discussão e a pessoa falou assim, o que você acha sobre isso? Não tenho opinião. Como não? Não tenho. Mas todo mundo aqui falou. Cara, mas eu também considero várias outras variáveis que... eu acho que não estão nesse contexto aqui, cara. Não tenho partido, não tenho decisão aqui. E a gente desaprendeu a lidar com isso. Porque a gente acha que tem que ter opinião, né? Porque todo mundo é formado em tudologia, né? Com especialização. São estudólogos. Exatamente, são estudólogos e mestres em tudologia. E a gente tem que parar com isso. E a rede social, ela trouxe isso com muita força. E isso é um perigo. A gente falou sobre tantas formas aqui de se comunicar de uma maneira mais assertiva, pensar no tom de voz, no elemento visual, no conteúdo, mas antes disso é pensar em você como comunicador. Como que você quer que as pessoas te vejam? Você quer ser aquela pessoa curiosa, que sempre tem informações, que se porta de uma maneira legal, que as pessoas falam, nossa, adoro conversar com fulano. Ai, adoro conversar com Carol. Gente, adoro quando eu encontro com eles. É a sua forma de se comunicar que está sendo agradável, que está sendo assertiva. Ao tempo que tem pessoas que falam, nossa, fulano é agressivo, bilíngue, fala alto, gritando. Nossa, eu fico agitada quando eu tô com ele. E no ambiente de trabalho, isso é pior ainda, porque isso pode gerar uma situação de assédio. Porque a pessoa fala, eu não tenho voz, eu não posso falar, e ele manda todo mundo calar a boca. É assim que você quer que as pessoas te vejam? Então, assim, pensar um pouco de como é a minha comunicação e como que as pessoas me veem. Porque tem gente que tem dificuldade para perguntar, né? Abre um forms, gente, anônimo, perguntando como você me vê, qual o estilo. Eu já fiz isso várias vezes, para fazer um brainstorm, né, de comunicação. Como que as pessoas me veem? E eu vi que as pessoas gostavam muito do tom de voz, do meu tom de voz. Eu falava, nossa, eu achava que era porque eu era colorida. Não, tom de voz. Então é importante a gente saber, né, como que a gente está se comunicando, como que a nossa mensagem chega para o outro, para a gente saber também o que a gente precisa lapidar. Porque em comunicação não existe qualidade e defeito. Existe característica. Porque se eu entendo que isso é um defeito, eu vou lutar para melhorar? Ou então eu vou me diminuir cada vez mais? Aí não adianta, eu não consigo, isso é um defeito. Não vou querer melhorar. Ou então eu vou achar que eu sou tão boa naquilo que eu não posso melhorar aquilo. Eu sou boa, isso aí é minha maior qualidade. Assim, calma, chegou no teto, chegou no céu já, não dá para melhorar. Então, sempre pensar que são características, porque aí eu consigo me capacitar, me qualificar ou diminuir também a quantidade dela na minha comunicação. A gente está chegando quase no fim, mas eu vou pegar umas coisas que você falou aqui. O do tudólogo, né? Rede social. Foi até o Casimiro que falou isso. O idiota na rede social, ele perdeu a vergonha de ser idiota. Então, ele comenta sobre tudo e qualquer coisa. As pessoas acham que realmente eles têm que saber sobre tudo e qualquer coisa, quando basta falar um não sei. Aí outras duas coisas que você tinha falado, eu vou pegar um perfil do Instagram que eu sigo, é um professor de filosofia chamado Vitor Lima. O perfil dele é Isto Não É Filosofia. E há alguns anos já eu sigo o que ele fala, e ele sempre falou isso. Ele falou que uma das principais filosofias de vida dele é o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim pode não ser para você, pode não ser para você, e às vezes deixar de falar o óbvio pode fazer outro momento de empatia por você. Pô, eu falei uma coisa tão óbvia, será que ela não entendeu o recado? Não, ela não entendeu o recado. E o retrabalho. E o retrabalho, exatamente. Porque tem que voltar. Vai ter que voltar e vai ter que... Exatamente. Retrabalho. E outra coisa, falou essa questão da energia ao falar sobre política, sobre futebol. E o Vitor Lima também fala isso. Nomeiem os seus demônios, que vocês vão aprender a dosar os seus sentimentos e se comunicar muitas vezes. Por exemplo, eu sou muito arrogante, então eu sei que eu sou arrogante. A arrogância, eu vou deixar ela sempre aqui numa cadeira imaginária sentada na minha frente, eu olhar para a cara dela e falar, se você está me confrontando, né, eu vou tentar vencer você. E há muitos anos eu identifiquei o meu demônio em redes sociais, que se chama Flamengo.
é uma coisa que me tira do prumo, por mais zen que eu esteja. Eu tenho 2 redes sociais hoje. A terceira eu acabei porque eu falei, não quero perder meu tempo. Aqui é um lugar que me tira muito minha atenção com filhas, com trabalho, que é o Facebook, eu acabei. Então hoje eu tenho o Instagram e o maldito do Twitter. Oh. E no meu Twitter é Flamengo o tempo inteiro. Então eu sempre falo, se você quer me conhecer, não vá no meu Twitter pós-jogos do Flamengo. Porque o Flamengo é o meu demônio. Então eu falo assim, se você sentar aqui e começar a falar mal do Flamengo, eu vou olhar pro lado e vou começar a ver o Zico sentado na minha frente aqui, pra eu saber que, calma, eu tenho que me controlar. Ela tá falando a opinião dela, calma. Vá a merda, porra, o que você tá falando? E o meu Twitter é basicamente isso. Eu falo, não me sigam no Twitter. Eu não indico meu Twitter pra ninguém, porque é Flamengo e é ali que eu solto meus demônios. Óbvio que eu não perco tempo hoje xingando fulano, xingando Beltrano. É o meu desabafo pessoal como um torcedor apaixonado na energia que você falou. Homens geralmente fazem isso. Eu sei, é um defeito meu. E tanto que quando acaba 1, 2, 3 horas depois, eu vou lá, apago tudo que eu falei. O que eu falei, cara? O que eu tô fazendo? Ah, para com isso, Vinícius. Se prumo, põe no centro. E foi mais ou menos isso. E eu tenho certeza, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho certeza absoluta que você que viu aqui, se viu do início ao fim, que eu não vou voltar atrás e falar um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, independente da hora que você esteja nos vendo, mas eu tô falando aqui agora, você aprendeu a se comunicar, assim como nós, muito melhor do que no início. Siga nosso Instagram, dá um compartilha, dá o like, siga nosso canal do YouTube, passa esse vídeo para frente, que eu tenho certeza que ele é de extrema importância para todo mundo. Queria agradecer a sua presença, esteja sempre aberta a voltar, que eu tenho certeza que você vai voltar de novo. Se quiser dar alguma mensagem, anunciar sua masterclass, como é que você legal. faz, como é que é essa situação toda. Legal. Pessoal, foi um prazer muito grande estar aqui. Falar sobre comunicação é algo que realmente me move. Eu sou apaixonada pelo tema. Exerço isso no meu escritório de advocacia. Sou contra o juridiquês, né? Gosto de falar, eu sou advogada que descomplica o direito e a comunicação de pessoas e empresas. Estou aqui para descomplicar. Tem uma Masterclass aberta, turma 2. Vai ser dia 19 de outubro. Então vai ser um ambiente exclusivo, 4 horas. Eu vou ensinar sobre estilo de comunicação, perfil de comunicação, como discordar, como que funciona a linguagem corporal. Tem vários vídeos que eu mostro. O olhar comunica, o queixo comunica, o que é positivo e negativo na linguagem corporal. É incrível. E as inscrições já estão abertas e a gente já tem a primeira oportunidade agora de compra, que é esse mês. E são poucas vagas, porque como eu faço dinâmicas, eu quero que as pessoas falem. A gente só aprende a falar falando. Tom de voz, tem que treinar, então todo mundo vai falar. Então eu não consigo abrir tantas vagas, porque eu quero que as pessoas treinem, que as pessoas falem. Então fica o meu convite para quem quiser. Tem o meu Instagram, Suelen Almendes, que eu falo bastante sobre isso. E antes de me despedir, vou contar uma história do Flamengo, pode? Com certeza. Ela é bem vergonhosa. Eu não sou a pessoa do esporte. Né? Eu não sou a pessoa do esporte. Então, assim, se tiver um esportista, um jogador, não sei o quê. Gente, famoso quem? Eu não tenho, não conheço. Não sou da área de esporte. Futebol, então, nem. Mas eu sou casado com uma pessoa que gosta do Flamengo. Então, assim, eu vou lá com o meu coro, né? Tem jogo hoje, beleza. Como é que é? A gente tem que ganhar, tem que perder e tal. Pra eu saber o tipo de energia que eu preciso botar naquilo ali, né? Não, hoje pode ficar no 0-0. Pô, beleza. Aí, né, um jogo mais tranquilo. A gente tem que ganhar 2, beleza. Aí eu vou lá, pô, me imponho, né? Que isso, temos que ganhar, estamos perdendo. Vamos jogar essa energia aqui e tal. E aí ele falou assim, Suelen, vamos pro Maracanã ver jogo? Bora. Pô, bora. Comprou uma camisa pra mim, fui de camisa, top. Aí quando você chega no Maracanã, tem o pessoal vendendo caneca, copos e tal, né? Aí tinha um copo meio retrô, que era uma pessoa assim, meio de perfil e tal. Aí, e meu marido tava na outra banquinha comprando, eu tava sozinha. Aí eu olhei e falei assim, gente, Ayrton Senna? Era a foto antiga do Zico. Aí o rapaz falou assim, moça, é o Arthur. Aí eu falei, quem é Arthur? O que você tá fazendo aqui? Aí o cara, ele fez isso assim, ó. Quem é essa moça que perguntou essa blasfêmia? Ayrton Senna no copo do Flamengo. Mas eu pensei assim, gente, talvez o Ayrton Senna seja flamenguista, sei lá. Eu falei, é o Ayrton Senna? Tipo assim, que incrível. Ele, moça, é o Arthur. Quem é Arthur? Aí ele fez uma cara assim, aí meu marido tava assim, sabe o que ele fez? Foi andando. Não vou voltar, essa vergonha eu não passo. Aí eu saí correndo, ele tá com vergonha de mim. Ele, pô, Suelen, que vergonha, cara. Como assim você perguntou quem é Zico? Aí eu falei, não parece. Não... Aí ele, não, deixa, vamos comprar uma cerveja ali que é melhor.
Então essa foi a minha história com o Flamengo, mas se me convidar, me explicar direitinho como é que é o jogo, eu torço bem, tá? Vibro, bato palma, bora time, bora time. Você vai ter a torcida de acordo com o que você contratou, entendeu? Entrego tudo na torcida. Não tem como não torcer bem no Maracanã lotado, né? Não, maravilhoso, adorei a experiência. O esporte tem muito disso, né? E quando a gente tá lá, é muita... Gente, é muito maravilhoso, né? Todo mundo junto ali, é maravilhoso. Eu adorei, já tinha ido outras oportunidades, mas essa foi sensacional. Então, é sempre um prazer falar sobre isso e não vou me despedir, tá? Vai ser só até a próxima, que eu tenho certeza que a gente vai voltar para falar sobre tantos outros assuntos. Com certeza. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Compartilha, manda pra frente. Manda pro Show? grupo da família, pra todo mundo. Principalmente em grupo que fala muito sobre política, manda aqui pra gente, pra passar isso antes que comece aquela fase chata. Valeu, pessoal, até a próxima. Beijo.